Temos agora o leg. Estamos no ar. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Silvânia, sou uma das administradoras do Espaço Olavete e da página Conservadores Up. Boa noite, professor Olavo, tudo bem? Boa noite, Silvana. Boa noite, Mauro. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Roxane. Boa Gente, noite, Silvânia. eu Boa acho que a noite, gente não está no Mauro. ar. Eu acho que a gente não está no ar ainda. Não? A gente está ao vivo aqui pela janela do Hangout, mas a gente não está aparecendo no YouTube ainda. Ah, não? Não, tô esperando aqui para ver se a gente entra. Se alguém Tá. puder. Tá Opa, ok? estamos entrando. Entramos. Podemos Estamos no reiniciar. ar. Estamos no ar. Estamos. Boa noite a todos. Boa noite, professor Olavo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Roxane, tudo bem? Boa noite, Silvânia. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Mauro, quero agradecer pela sua contribuição para que esse hangout acontecesse de maneira. Você contribuiu de maneira 100%. Professor Olavo, obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer, é um prazer. Quero agradecer também a todos que participaram de uma forma ou de outra, divulgando o banner do evento e mandando suas perguntas. Infelizmente, não teremos aqui a presença da Cris, porque houve imprevisto, mas ela deixou sua pergunta de maneira carinhosa. Professor Olavo, o porquê do tema amor, né? Diferente de todos os hangouts que a gente tem visto por aí ultimamente, eu tenho percebido quantas pessoas perderam o amor ao próximo, até mesmo amor próprio. Então, estamos precisando do help do Senhor, estamos precisando da ajuda do Senhor. Obrigada, professor, por ter aceitado o convite. Eu passo a palavra para o Senhor. Bom, é uma alegria para mim estar aqui. A gente, de fato, em todos os outros hangouts, a gente só tem falado de desgraça, de miséria humana, né? Evidentemente, não é só isso que existe. O universo continua funcionando, né? As leis de Deus estão em plena vigência, o amor continua existindo e tudo aquilo que fundamenta a vida humana continua existindo no fundo, né? Todos esses problemas, essas misérias que a gente descreve, elas se passam, na verdade, na superfície, naquilo que a Bíblia chama o mundo, né? Quer dizer, o mundo é o mundo falatório, o mundo da convivência, o mundo da fofoca, o mundo da mídia, né? É aí que se passa o que existe de pior. Mas mesmo nas piores situações, mesmo em situações de crise mundial, de guerra, etc., etc., existe um fundo de normalidade que é absolutamente inabalável, que a vida continua e, vamos dizer, os sentimentos humanos básicos continuam os mesmos, e é graças a isso que nós existimos. Quer dizer, nós não podemos nos cair na ilusão de que o mundo que aparece na mídia, ou até o que aparece na internet, é o mundo em geral, é o universo em geral. Não é, ele é um pedacinho, é um aspecto, é por assim dizer, uma faixa da realidade, né? Professor, em uma das aulas do COF, o senhor falou sobre como podemos melhorar como seres humanos ao admitirmos que não temos determinada qualidade, enxergamos essa qualidade em outras pessoas. O senhor pode nos explicar um pouquinho sobre isso, professor? Você vê, a quase totalidade das pessoas se conhece muito mal, muito pouco. Quer dizer, vive como se estivesse tateando no escuro, tá certo? E, evidentemente, se apega a imagens, a fantasias que dão naquele momento uma impressão de segurança, de conhecimento e de domínio da situação. E com a experiência da vida você acaba vendo que tudo isso é uma ilusão. Nós nos conhecemos muitíssimo pouco, né? Eu até recomendo para as pessoas o livro do David McCraney, You Are Not So Smart, Você Não É Tão Esperto, onde ele vai ali mostrando, né, com elementos da psicologia contemporânea, que o quanto da nossa memória é falsificada, o quanto que a autoimagem é inventada e assim por diante. E um dos elementos, um dos capítulos, trata de uma coisa que se chama a síndrome ou o efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger são dois psicólogos que observaram a seguinte coisa: quanto mais incapaz um sujeito menos capaz ele é de avaliar a sua incapacidade. E, portanto,
com grande facilidade ele começa a se considerar superior a pessoas que ele nem tem a mais mínima condição de compreender. Então é o seguinte, quanto mais burro, mais deprecia os outros. Isso é normal no mundo inteiro. É claro que isso pode ser compensado ou reforçado por fatores sociológicos. No Brasil é extremamente reforçado. Você vê essa pleiade de incompetentes, analfabetos funcionais que nós temos aí nos altos postos e na mídia e no ensino universitário, é um fenômeno que nunca existiu no mundo. Não há nada que se compare a isso. Nada. Se você pegar assim a nossa classe universitária, professor universitário, 99% deles não sabem escrever sem cometer pelo menos um erro de português a cada 3 linhas. É um negócio absolutamente assombroso. Né? O fato também de que os nossos estudantes secundários tirem sempre os últimos lugares nos testes internacionais, abaixo de estudantes da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, etc., já mostra que alguma coisa muito séria está acontecendo. Então, essa crise, evidentemente, ela não afeta só a alta cultura. Peraí, Leila, arruma um cigarro, né? Ele não afeta só a alta cultura, mas afeta profundamente a vida pessoal. Quer dizer, não é só uma crise da inteligência superior. Não, é uma crise do entendimento da vida no dia a dia. As pessoas não entendem o que está acontecendo, não entendem suas próprias vidas e, portanto, não chegam a um nível mínimo de maturidade para poder tomar decisões, de entender o que se passa. O resultado é um estado permanente de exasperação emocional, onde todo mundo se sente vítima, todo mundo se sente está ofendido o tempo todo, e todo mundo fica buscando compensações, e a vida com isso vai piorando cada vez mais. O pior é que essa imaturidade, essa exasperação emocional, hoje é muito explorada politicamente. Quer dizer, são correntes políticas que estão interessadas em fazer as pessoas se sentirem cada vez mais oprimidas, cada vez mais injustiçadas, para dizer, não, eu vou proteger vocês, eu vou defendê-los dos malvados, etc, etc. E com isso estão criando um inferno, estão transformando o ódio de todos contra todos. Né? Só que para perceber isto e perceber qual é a raiz desse mal, a gente já precisa ter alguma maturidade, alguma experiência da vida. Né? Agora, o que eu chamo de experiência da vida não é só a experiência exterior, porque pode acontecer muita coisa na vida do neguinho e ele não conseguir introjetar aquilo, não conseguir processar aquilo e tirar algum resultado, tirar algum conhecimento disso. Quer dizer, a pessoa ela cresce, mas não amadurece. Quer dizer, a gente está cheio de crianças aí de 60, 70, 80 anos, né? Moleques, né? Que... Realmente. Então, nesse panorama, você falar de amor é até um negócio utópico, porque para grande parte das pessoas o amor é apenas uma coisa, é um ideal, uma coisa idealística que elas nunca vão alcançar, porque elas não vão poder saber o que é isso, não vão poder vivenciar isso. Tá certo? Então, em geral, vão reduzir o amor àquela paixão momentânea. Né? Tem até uma história árabe famosa, que tinha uma moça muito bonita, muito rica, mas ela vivia muito reclusa em casa. E tinha um sujeito que estava apaixonado por ela, um homem rico também. E um dia estava passando a empregada da moça, e ele parou a empregada e começou a fazer um poema sobre a patroa dela. Não, a sua patroa era isso, era aquilo, era um sol, era os anjos. Blá, 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 blá. Daí, quando a empregada chegou em casa, ela disse, eu encontrei o seu fulano. Ela perguntou, o que disse? Aí ele disse que ele quer comer a senhora. Falei, mas ele falou assim? Bom, não foi bem assim, mas em substância foi isso. Então, em geral, o que você tem é apenas, vamos dizer, uma atração erótica, adornada com palavras, com símbolos, etc, etc. Né? Mas a gente não pode esquecer o seguinte, a atração erótica, por mais intensa que ela seja, e por mais real que ela seja, ela culmina num treco chamado orgasmo. Quer dizer, é muito rapidinho e passa, tá certo? E depois você tem um vazio, um estranhamento, um afastamento, isso é normal. É o negócio do latino, do omne animal post coitum triste. Quer dizer, todo animal depois do coito fica triste. Então, quer dizer, enquanto você está naquele processo de excitação, você vê a sua companheira de uma certa maneira. Depois que passou o orgasmo, você vê de outra. Bom, então você tem duas impressões completamente contraditórias. Tá certo? Mas o fato é o seguinte, uma impressão é causada, vamos dizer, pela excitação sexual, e a outra é causada pelo cansaço e pelo refluxo, por assim dizer, o refluxo da maré. Tá certo? Então, mas a pessoa continua a mesma.
Foi a sua impressão que mudou. Quer dizer, entre aquela impressão paradisíaca do começo e a impressão tediosa, ou às vezes até deprimente, que se segue, existe uma pessoa de verdade, que não é bem uma coisa e nem a outra, que é um mistério, uma coisa que nós não sabemos exatamente o que é. Ora, é só quando nós aprendemos a amar esta coisa misteriosa, que não depende de nós, é que nós chegamos, vamos dizer, na escala verdadeira do amor. Né? Antes disso, são só impressões, onde você está usando o outro como se fosse um personagem do seu teatrinho mental. Então, num determinado momento, ela representa tudo que existe de mais maravilhoso. Por quê? Porque o sujeito está excitado sexualmente. E no outro instante, ela representa, vamos dizer, o tédio, a tristeza, a depressão. Por quê? Porque ele está cansado. Né? Então, todos os seres humanos experimentam isso. Né? E eu não sou muito trouxa nessa coisa. Eu logo percebi que era assim. Eu estou vendo a pessoa de duas maneiras diferentes. Eu devo estar enganado nas duas vezes. Né? Porque, independentemente do que eu estou imaginando dela, alguma coisa ela é na realidade. E cadê esta coisa? Né? Então eu vi, ora, a gente, na verdade, não está se relacionando com a pessoa, está se relacionando com duas impressões subjetivas que a gente tem. Né? Eu digo, mas por trás deve haver uma pessoa real. Tá certo? E eu acho que o amor começa aí. Começa quando você admite que o outro é alguém que existe independentemente de você, independentemente das impressões que você tem, independentemente do que você está sentindo. E que tem lá os seus próprios sentimentos, a sua própria vida interior, a sua própria profundidade, etc, etc. E quando você começa a se interessar por isso, é isso que eu chamei, já num estudo do texto antigo, eu chamei a contemplação amorosa. Quer dizer, você olhar o outro querendo que ele seja aquilo que ele é, sem você querer alterá-lo. Fala, não, eu quero saber quem é essa pessoa mesmo, de verdade. Sem que a minha imaginação a altere, sem que a enfeite, nem a deforme, nem nada. Então você ter, vamos dizer, todo o respeito pela integridade ontológica da outra pessoa. Ela é alguém que não depende de você, não foi você que criou, não foi você que inventou, tá certo? E uma pessoa pela qual você passa pela vida dela por um momento, pode ser até muitos momentos, mas ela continua independente de você, tá certo? E ninguém morre junto, né? Todo mundo morre sozinho, todo mundo nasce sozinho e morre sozinho, tá certo? Portanto, existe esse mistério do outro, entendeu? Que pensando bem, é a coisa mais maravilhosa dessa vida. Porém, como as pessoas agem muito, ligam demais para o seu impulso emocional, seja positivo, seja negativo, não chegam a pegar a apreender esta realidade do outro. Entendeu? Então é por isso também que, por exemplo, no Brasil as pessoas brigam muito. Né? Anos atrás eu conheci um americano aqui, um homem cultíssimo, que viveu algum tempo no Brasil, e ele dizia assim, esse é um povo muito nervoso. E ele tinha razão. Quer dizer, o brasileiro fica bravo por pouca coisa, ele se sente ofendido por pouca coisa. Tá certo? É claro que é um país de pessoas frustradas. Né? Eu, quando era moleque, eu vivia num bairro ali perto do Cambuci, e eu comecei, e logo não só eu e meu irmão, começamos a observar que só tinha pessoas fracassadas em volta. Não tinha uma pessoa que tivesse dado certo. Né? Aquilo era um bando de coitadinhos, de incompetentes, tá certo? De fracassados. E a gente olhava um para o outro e falava, pô, nós estamos ferrados aí, porque os adultos estão tudo assim. Né? E a gente tinha muita dó das pessoas. Né? E eu lembro que eu tinha uma vizinha, ela tinha 3 filhos, e 3 filhos já crescidos, dos quais um era maluco, o outro era um bêbado, e o terceiro um coitado que se matava para sustentar todo mundo. De vez em quando, o maluco e o bêbado tinham acesso e brigavam, e a velhinha vinha desesperada. A nossa era o único telefone que tinha na rua, naquele tempo, né? Telefone era uma raridade. Então ela entrava em casa falando, dona Anice, posso telefonar para o psicopata? Né? E daí o meu irmão ele não sabia se ria ou se chorava. Mas eram todas as pessoas assim, os coitadinhos. Em uma sociedade de coitadinhos, quer dizer, o amor é uma raridade. Em geral, o que você tem são fantasias, são emoções, são desejos que simulam para a pessoa, simbolizam o amor.
E, de fato, alguma coisa do amor tem, são aspectos simbólicos, sinais do amor, mas não são amor efetivamente, né? Então entra aí a paixão e o amor, né? A primeira pessoa, ela também, agora vamos falar assim, no amor de homem e mulher, o homem primeiro ou a mulher imagina, eles imaginam uma pessoa tal, aí entra a paixão. Mas se não houver um amor, isso não permanece. A paixão ela é passageira. Ela dura um mês, uma semana, ou até mesmo anos, né? Mas ela é passageira. E se não houver realmente um amor, a pessoa aprender a conviver com com os defeitos, aprender a gostar até mesmo dos defeitos da outra pessoa, esse amor não permanece. Não é, olha, é pior do que você está falando, porque a paixão não é só que ela é passageira. Toda paixão traz consigo a paixão contrária, a paixão oposta. A paixão funciona como vaso comunicante, sobe e desce. Então, por exemplo, se eu estou tremendamente apaixonado pela pessoa, eu já começo a ficar com medo de que ela não tenha uma paixão idêntica por mim. Então já começa uma espécie de cobrança e já existe um fundo de medo e, portanto, de ódio. Essas coisas sempre vêm junto. Tá entendendo? Então, a paixão, ela indica a possibilidade do amor. Ela chama você para o amor, ela desperta, mas entre ela e o amor, o caminho é imenso. Você tá entendendo? Então, só quando nós percebemos que a paixão é uma coisa que está dentro de nós apenas, que não diz respeito a outra pessoa. Está ali a fulaninha, eu tenho uma paixão por ela, mas isso não afeta ela em nada. Isso está se passando tudo dentro da minha cabeça. Não é uma relação verdadeira ainda, está entendendo? Então são coisas que eu imagino. Então eu imagino que ela é maravilhosa e que seria ótimo eu ter alguma coisa com ela, e no instante seguinte eu começo a pensar, mas será que ela vai me aceitar? Será que ela vai me querer? Acho que não, ela é uma orgulhosa, uma filha da puta, horrível, eu não gosto mais dela. É assim, quem não sabe que é assim? Só que tudo isso se passou na minha cabeça, não é uma relação verdadeira. Tudo isso é um processo eminentemente masturbatório, tá entendendo? Tudo se passa no recinto fechado de um cérebro e de um imbecil. Tá? Então, daí até o amor, o caminho é muito longo, mas muito longo. Né? Olha, eu vou dizer quando começa o amor. O amor começa quando você entende que o outro é um mistério inabarcável. É um mistério insondável. Eu vou te dizer por que é um mistério. Se você pensar assim, pensa uma pessoa que você gosta, pensa seu marido, sua mãe, o irmão. Veja como a imagem da pessoa que aparece na sua mente é simplificada e esquemática. Você não consegue fazer uma imagem, nem uma imagem física, assim, como se fosse fotografia. Né? Isso quer dizer que se você fica uns anos longe da pessoa, a imagem física vai apagando e se reduzindo ao mero esquema. Se você tenta pensar na pessoa, você só consegue pensar um aspecto dela de cada vez. Por exemplo, você tenta visualizar a pessoa. Então você vai visualizar ela numa certa posição, com uma certa roupa, fazendo uma certa coisa. Mas ela não é só isso, ela tem uma vida inteira atrás. Você não é capaz de imaginar a vida inteira dela. Então, isso quer dizer que tudo o que nós pensamos dos outros são aspectos, são fragmentos. Mas nós sabemos que existe uma pessoa de verdade por trás daquilo. A gente não se contenta com os fragmentos. Todos nós sabemos. Isso quer dizer o seguinte: o outro ser humano, nós podemos conhecê-lo, assim, na convivência real, mas nós não podemos pensá-lo. Ele não é um objeto do nosso pensamento. Está entendendo? Quer dizer que só conhecemos o outro na convivência real. Tudo que nós pensamos do outro é só pedaço, é fragmento. E se você tomar esse fragmento como se fosse a verdade, aí você está caindo na mentira. Se você não sabe que é só fragmento, né? Então, isso quer dizer que o outro é uma coisa que é transcendente a nós. Ele está para além de nós, está para além do nosso pensamento, está para além do nosso alcance, e, no entanto, nós o conhecemos. Ele vem para nós convivemos, e no instante que convivemos, sabemos que estamos convivendo com uma pessoa inteira. A pessoa que tem toda, vamos dizer, a densidade de uma vida inteira. Ela foi gerada, ela nasceu, ela cresceu, ela sofreu, ela passou por mais isso, mais isso. Não dá nem para contar a história inteira do outro. Não dá para contar nem a nossa, quanto mais a do outro.
E quando nós tocamos a pessoa ou a vemos, nós sabemos que tudo isso está lá. Nós não confundimos a pessoa real com a imagem que aparece na nossa cabeça. Então, isso quer dizer, o Kant dizia, existem coisas que nós podemos pensar, mas não podemos saber. Eu digo o contrário, ô cretino. Há coisas que você pode saber, mas não pode pensar. Coisas que jamais se reduzem a um conteúdo da sua consciência, porque são coisas que estão no mundo real e que só podem ser conhecidas no mundo real. Entendeu? E o outro ser humano é isto. Nós só podemos conhecê-lo na realidade dele, não no nosso pensamento. E por mais que você conviva com a pessoa, e por mais coisas que você saiba dela, você não esgota. Entendeu? Sempre existe uma realidade que está para além de você. E na hora que você vê isto, é que você quase se prosterna diante do mistério do outro. Diz, olha, o que está aí é uma coisa ilimitada, uma coisa que eu não poderia inventar, uma coisa que eu não tenho capacidade de inventar, e que, no entanto, existe e fala comigo, tá certo? E tem um eu, e a gente, em certos momentos, se encontra, tá certo? Então, isto é uma maravilha da existência humana. Mas poucas pessoas chegam a desfrutar disso, por quê? Porque elas se apegam nas imagens passionais, positivas ou negativas, e ficam cultuando imagens que só existem na cabeça delas. Você está entendendo? Então não chega a captar esse mistério do outro, que é a maior maravilha que tem na vida humana. Professor, como eu falei, né, a Cris deixou uma pergunta e, dando sequência, eu vou ler a pergunta da Cris para o senhor. Partindo da ideia de que o amor também correção, correção, orientação e não significa bajulação ou conveniência, qual conselho o professor dá para quem tem a mania de entender uma crítica de conteúdo como ofensa ou como sinal de inveja ou perseguição? Bom, sempre que a gente tenta corrigir uma pessoa, em muitos casos nós estamos apenas tentando ajustar a realidade da pessoa a uma imagem que nós fazemos dela. Tá certo? Isso, evidentemente, nunca dá certo. Então, eu acho que para você começar a corrigir uma pessoa, primeiro você precisa saber o que ela realmente pode ser e o que ela realmente quer ser. E só adianta você corrigi-la em nome dessa esperança que já está dentro dela. Eu não posso forçar uma pessoa a ser o que eu quero que ela seja. Mas eu posso ela ser o que ela, no fundo, quer ser. É só isso que funciona. Está entendendo? Agora, quando a gente vem com uma tábua de valores pronta, vem lá, etc, etc, e já quer ajustar o outro no código, tá certo? Nós já estamos trocando o concreto pelo abstrato. Eu digo, olha, você vem com o código mais maravilhoso do mundo, você vem com os 10 mandamentos, né? Daí o cara, isso aqui foi coisa de Deus, então a gente tem que obedecer, é um negócio sério, não é para brincadeira. E eu começo a vestir os 10 mandamentos no outro como se fosse uma camisa de força. Então você, na hora que você fez isso, você já violou os 2 primeiros mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é o seguinte, você para pensar quantas vezes você pensou coisas contra Deus. Você culpou Deus do que te acontece. Todo mundo faz isso. Enquanto a gente não parar de fazer isso, é ridículo dizer que está amando Deus. Então, mais certo é dizer, nós estamos odiando Deus a maior parte do tempo e, ao mesmo tempo, dizendo para nós mesmos que nós deveríamos amá-lo. Então nós temos que primeiro examinar a nossa mente, a nossa formação, o nosso subconsciente, para ver quantos elementos demoníacos de revolta contra Deus existem ali dentro. E a gente removendo um por um. Aí você começa a aceitar, tá certo? O bem que Deus está te fazendo. Que você não sente normalmente. Porque o bem que Deus faz é a natureza das coisas. Ele não precisa estar inventando um bem novo a cada momento. A simples existência, né, que provém dele, já é o primeiro do benefício. Eu não poderia me dar a mim mesmo a existência. Esse é o primeiro. Então, na medida que a gente começa a perceber o amor divino funcionando na nossa vida, aí nós começamos a ter um pouco de amor a Deus. Na hora que tem um pouco de amor a Deus, a gente começa a ter um pouco de amor a nós mesmos. Porque toda vez que você cospe em Deus, está acertando em você mesmo.
Então, nós vivemos numa espécie de sadomasoquismo permanente, né? A hora que para com esse sadomasoquismo e você começa a ter um pouco de amor a Deus, aí você tem um pouco de amor a você mesmo, e daí dá até para você amar o próximo. Hã? Você está entendendo? Mas primeiro tem que fazer essas coisas. Tem que limpar o ódio, limpar a revolta, está entendendo? É porque somos a imagem e semelhança de Deus, e então primeiro amar a Deus para depois amar nós mesmos. Claro, mas e é assim, evidente. para poder amar o próximo. É evidente. Se você, sem amor a Deus, não tem amor ao próximo. É ridículo. Então, veja, existe muito cara ateu que tem amor a Deus. Ele não sabe, mas tem. E muito religioso querendo matar a Deus se pudesse. É uma questão que não está na doutrina, mas está no fundo da sua alma, no seu, naquela acha que só Deus conhece. Está na Bíblia, Deus sonda os rins e os corações. Ele sabe o que você está pensando no fundo. Tá certo? Então, a gente tem que conhecer essas coisas e ver, né? Você vê, com 67 anos, até eu me surpreendo, descobrindo momentos da minha vida em que eu fiquei enormemente revoltado com Deus por causa de coisas que me aconteciam. E que Deus não tinha nada a ver com a história, está entendendo? Quer dizer, que era uma coisa da liberdade humana, alguém me sacaneou, não foi Deus que me sacaneou, foi o seu fulano, tá certo? E a gente, como se sente vítima inerme, se acaba culpando a Deus, e isso só atrapalha a sua relação com você mesmo. Porque o fato é o seguinte, nós só nos conhecemos através de Deus. Né? É só Deus que se conhece. Você está entendendo? O que é que Deus fala na Bíblia? Moisés pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou o eu sou. Isso quer dizer que Deus é um ente totalmente personalizado. Nele não existe nada de estranho a ele, como existe em nós. Nós temos elementos hereditários, culturais, educacionais, linguísticos, todos que vieram de fora e que nós fomos incorporando e que não são nós. Então, o que é pessoal em nós é só um tiquinho. O resto é tudo impessoal. Tá certo? Agora, em Deus não existe isso. Não tem nada de estranho. Em Deus não existe nada de estranho ao próprio Deus. Então, ele é um eu na plenitude do termo. E nós só somos um eu, por assim dizer, por procuração. Quer dizer, eu falo, eu sou assim, assim, assim. Bom, mas e tem lá o meu subconsciente, que eu não conheço. Tem a minha herança genética de milênios, que eu também não conheço. Tem tendências que estão lá no meu subconsciente que eu não conheço. Tem hábitos que eu adquiri que eu já nem lembro mais. Tem ideias que vieram de fora que eu incorporei e disse que são minhas, mas eu nem sei de onde saíram. Então, nós somos muito imperfeitamente personalizados. E esta é a nossa dificuldade para amar as outras pessoas. Porque nós tendemos a ver as pessoas também por estes mesmos esquemas substitutivos. Quer dizer, na falta, vamos dizer, de um eu forte, consciente, né, mais personalizado, nós criamos, então, imagens, cacuetes, opiniões, etc, etc. E é isso através desta máquina infernal que nós vemos os outros. Então, os outros se transformam em instrumentos do nosso prazer e da nossa dor. Mas esta é uma função acidental. Não está na natureza deles. A gente não sabe qual é a natureza deles. Quer dizer, por trás do prazer e da dor que as pessoas nos causam, existe a realidade da pessoa. Como ela é mesma. Você está entendendo? E é isso que nós devemos tentar conhecer e nos relacionar com ela. É por isso que eu digo para as pessoas, sempre recomendo, tudo que você disser, diga de coração na mão. Você tem que estar o mais inteiro que você possa. Nós não conseguimos ser inteiros, jamais. Porque sempre tem o resíduo impessoal que está em nós. Mas o mais que nós pudermos. Agora, por que isso é difícil? Porque as pessoas, elas têm medo da vida. Todo mundo tem medo da vida porque tem medo da morte. Né? Então, começa já desde pequeno a se apegar em símbolos protetivos, são talismãs. Um talismã é a profissão. Você veste uma identidade profissional e você fala como um membro daquela profissão. E você se sente protegido por trás daquilo, você veste lá seu uniforme, sua farda, seu guarda-pó, e você adota a linguagem daquela profissão e você se sente mais protegido ali. Só que isso aí só vai impedir o seu contato com você mesmo. Você está entendendo? Então,
Por exemplo, você pega assim, quando você lê os meus livros, eu digo, mas por que você não usa a linguagem acadêmica dos filósofos? Deus me livre e guarde de fazer isto. O dia que eu fizer isso, vocês, por favor, me peguem, me joguem na privada e puxem a descarga. Né? Porque o esforço da gente, de todo escritor, é falar desde o coração. É um negócio que falava o Saul Bellow. E você tem os ideólogos que lidam com ideias, doutrinas, etc, etc. Você tem os escritores que lidam com impressões autênticas, impressões verdadeiras. Tentar exprimir as coisas do jeito que você as percebeu. Né? Isso é muito difícil. Para isso você tem que personalizar o seu modo de ser, personalizar a sua linguagem, personalizar a sua conduta e ser cada vez mais uma pessoa de verdade. O que é a pessoa de verdade? Aquela mesma pessoa que quando você morrer vai comparecer no juízo final. Você está entendendo? Sabendo quem você é, o que você fez. Claro que não tudo, só Deus sabe tudo. Mas sabendo o máximo que der. Tá certo? Até para a gente poder falar com Deus como seres humanos adultos. É? E não ficar se fazendo de criancinha, de coitadinho, ou de vítima, vitiminha revoltada. Né? Isso tudo é muito feio. Não é isso? Então, outro dia mesmo eu coloquei no Facebook aquele negócio que quando ele faz um pecado, a gente tem que se arrepender como uma pessoa adulta. Uma pessoa adulta não fica se descabelando porque fez um pecado, meu Deus do céu. Hã? Você não vai lá chegar e falar, ah, Deus, eu sou filho da puta. Uma coisa mais ridícula, pô. Hã? Você tem que falar coisa séria, rápido, né? A própria igreja ensina que na confissão você tem que ser sumário, rápido, tá certo? E genérico, e tentar passar por cima daquilo o mais rápido possível, e não ficar, não confundir o arrependimento com o remorso. O que é remorso? Remorso significa remorder-se. O nego se morde e depois volta a morder no mesmo lugar e fica fazendo sofrer. E achando que Deus está gostando disso e que vai achar lindo. Né? Quando, na verdade, isso é uma palhaçada demoníaca. Então, às vezes ele pede perdão a Deus e, na verdade, ele não está pedindo nem de coração, ele pede perdão para ele mesmo, né? Ele acaba pedindo perdão para ele mesmo e volta a cometer o mesmo pecado. Não, já está cometendo nessa mesma hora. O perdão protocolar, né? Já está cometendo, quer dizer, aí isso é um drama que não termina nunca, você está entendendo? E da onde vem isso? Isso vem do fato de que as pessoas, pais, mães, educadores, pegam as crianças e começam a vestir em cima delas uma carapaça de regras morais. Digo, olha, para uma criança entender uma regra moral, ela precisa ter um eu, pelo menos um eu desenvolvido. Antes dos 5 anos não tem. Então, o que você manda uma criança de até 5 anos fazer, ela não vai fazer o que você está mandando fazer, ela vai fazer o que você está fazendo. A criança até essa idade só aprende pela imitação. Se você grita com ela, não faz mais isso, o que ela aprende? Aprende a gritar. Não adianta, o que você diz, o conteúdo que você diz não tem importância, importa o que ela vê você fazendo. Então, todo bichinho aprende por imitação. O ser humano, o bichinho humano também. E o que ele vê o pai fazendo, o que ele vê a mãe fazendo, é o que ele vai fazer. Então você chegar lá com a Bíblia, com os 10 mandamentos, tá certo? E dar uma bronca neles com toda a razão teológica do mundo, o que ele vai aprender? Vai aprender a dar bronca. É só isso que vai aprender. A formação da criança, ela começa a partir então dos 5 anos, dos 6 anos? Pelo menos 5 anos. Quer dizer, o que tem que fazer com a criança até os 5 anos? Fazer com ela tudo o que você quer que ela faça. Não ensine nada, simplesmente faça. Dê todo o carinho do mundo, dê atenção, seja gentil, seja educado com a criança. Está entendendo? Quer dizer, ser educado com a criança é uma coisa básica. Né? Não grite, por exemplo. Outra coisa, não, se você quer dar uma bronca na criança, às vezes você não aguenta dar bronca, mas não dê na hora que você está bravo. Porque na hora que você está bravo, você está apenas exprimindo o seu sentimento. Tá certo? É um sentimento ruim. O que ela vai aprender? Vai aprender a exprimir o sentimento ruim. Agora, se você espera mais um pouquinho, eu digo, olha, em vez de você dar aquela bronca naquele momento, você dá no outro, você talvez consiga até transmitir alguma coisa para ela. Na base, num tom de conselho, coisa assim, talvez até funcione. Mas descarregar suas emoções em cima de uma criança, a própria Bíblia diz, não atormente seu filho.
Você atormenta o bichinho, ele vai aprender a atormentar você. Você está criando ali um pentelho, entendeu? Que vai te atormentar pelo resto da vida. Então, o problema, não existe código moral. Veja, Jesus diz que só tem os 2 mandamentos centrais, amar a Deus e amar o próximo. Né? Não há outros mandamentos que se sobreponham a estes. E a primeira coisa que as pessoas querem fazer quando ensinam moral é pegar toda a moral e sobrepor a esses 2 mandamentos. Você está entendendo? Então já começa a inverte tudo. Você está entendendo? Pelo desejo do quê? Da onde vem o desejo de você moldar a criança moralmente? É porque o neguinho nasceu, você já começa a pensar, esse aí é tão ruim quanto eu e eu não posso deixar que ele mostre isso para ninguém. Então eu quero encobrir os meus defeitos em cima da criança. Ué, como é que você sabe? Você sabe quantos espermatozoides tem num saco humano? São milhões. Você sabe qual foi que saiu dali? Você não sabe, você não tem a menor ideia. Então você não sabe o que aquela criança é. Ele é um desconhecido, ele é um mistério, ele é uma surpresa. Então tem que deixar o neguinho crescer numa atmosfera de amor, de proteção. A coisa principal que você dá para a criança é ensiná-la a ter segurança, confiança no pai e na mãe, para ela poder ter confiança em si. Isso é a coisa principal. A regra moral pode ficar para depois. Você está entendendo? Uma vez o Orlando Vilas Boas, sabe aquele que era da FUNAI, que lidava lá com os índios, né? Descobridor de tribo de índio, ele me contou uma história extraordinária, que tinha uma tribo do Xingu, o pessoal tudo saiu para pescar, e tinha um garotinho que ficou lá, e ele brincando com o fogo, tocou fogo em toda a aldeia. É tudo aquelas negócio de palha. Quando eles chegaram, estava tudo queimado. O que eles fizeram? Morreram de dar risada, apelidaram o menino de Capitão Fumaça e não fizeram mais nada. Que absurdo. Olha, eu acho que isso está muito saudável. Né? Porque como é que você vai fazer um menino pequeno ter a consciência da imensidão de um problema social que ele gerou? Ele não vai entender isso. Então, calma, com o tempo ele entende. O importante é que não traumatize agora, mais tarde ele vai entender. Tá certo? Então, o desejo de ensinar o outro é um problema sério. Né? Ensinar é uma coisa que a gente deve fazer assim, com quem quer aprender. Não pode forçar os outros. Até dentro de casa uma menina ainda, né? Está indo para a pré-adolescência, então a gente percebe o carinho que nós temos em casa por essa menina, e na escola é completamente diferente. Ela aprende uma coisa com a gente e na escola ela aprende outra coisa. E ela chega aqui, a gente tem que corrigir. Então é uma correção diária. Sim, você vê aqui. É muito complicado isso. Uma coisa que me espantava, por exemplo, na escola, era como os professores nos tratavam mal. Como eles nos odiavam. Né? Então eu olhava em volta e falava, eles são adultos, nós somos crianças. Não tem um deles que haja como um verdadeiro adulto. O adulto tem que ter o instinto de proteção em cima da criança. Nenhum deles tinha, porque eles não eram adultos, eram tudo adolescentes. Adolescente é um bicho egoísta. Né? E é difícil encontrar alguém que tenha passado da adolescência. E isso foi uma coisa que sempre me impressionou muito. Quer dizer, como as pessoas não têm sequer piedade pelas crianças. Né? Não tem o instinto de você proteger, carregar no colo, animar a pessoa. Não tem. Eles só queriam assim, ter aqui o regulamento, o que nós temos, você tem que fazer é isso. Então, você já entrou ali, já é uma espécie de exército ou de fábrica, né? E tem um regulamento a ser seguido. Quer dizer, todo mundo está querendo moldar o outro. A imagem é a semelhança de uma porcaria que tem na cabeça dele. Então, é isso que deixa as pessoas despreparadas para o mistério do amor e necessitadas de 1 milhão de compensações fictícias que não vão compensar coisa nenhuma, você está entendendo? E eu falo isso, não é porque eu estou falando dos outros. Não, isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu comigo. E eu vi que tinha aqui, tem que voltar atrás, refazer essa coisa toda, pensar como é que tudo isso aconteceu. Tá certo? Chega um dia você começa a entender um pouquinho as coisas. Mauro, você disse que tem uma pergunta para o professor? Eu tenho vontade de ficar aqui escutando a noite inteira, mas eu vou tentar botar o coração na mão aqui e fazer 2 ou 3 perguntas. Eu tenho, antes de propriamente formular uma pergunta minha, tem uma pergunta aqui de um conviva do nosso grupo aqui do Rio de Janeiro,
Ele menciona um post que o senhor fez no Facebook. E no post o senhor dizia que o homem, à medida que se decepciona com as mulheres, ele ama menos. E enquanto que a mulher, à medida que se decepciona consigo mesma, ela ama mais. Existe alguma diferença essencial no modo de ser entre o amor do homem, né, e o amor da mulher? Bom, existe, a diferença fundamental. Não tem um homem que não tenha passado pela barriga de uma mulher. E a recíproca não é verdadeira. Isso quer dizer que as mulheres estão nos carregando nas suas barrigas desde não sei quando, você está entendendo? E isso faz com que ela tenha um tipo de atitude, eu acho que mais aberta para o amor do que o homem. Em geral, as mulheres são mais amorosas que os homens, isso não precisa dizer. Tá certo? Porém, também tem outro lado, elas são mais medrosas. E por ser mais medrosas, elas caem mais facilmente na armadilha, vamos dizer, das proteções sociais, dos códigos, das regras, etc, etc. Você vê uma imensidão de mulheres que mal o menino nasceu, ela já começa a botar horário para tudo. O que você tem de comer, a hora que tem que comer, o que tem de vestir, o que tem de fazer, o que tem de falar, pá. Ela faz isso por medo. Tá certo? Quer dizer, foi enganada por o que nos engana sempre é tomar o nosso sentimento subjetivo como se fosse o indicador do que o outro realmente é. Esse é o grande engano. O sentimento que você tem, ele só indica o que você está sentindo. Ele não indica nada do que está se passando na realidade. Tanto que, perante uma mesma situação, as pessoas sentem coisas diferentes. Por exemplo, você tem uma situação de perigo, né? Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula na Casa do Estudante do Rio de Janeiro, e a gente estava no 9º andar. De repente chega a Estela Caymmi, que era a minha secretária, e eu vejo ela cochichando umas coisas na orelha das pessoas, e as pessoas saindo uma por uma. Ela chega para mim e fala: não fala nada, mas tem um incêndio no 7º andar, vamos descendo devagarinho, né? E aí eu vi aquele autodomínio dela, fiquei impressionadíssimo, falei, mas essa menina é ótima, né? Mas nem todo mundo tinha essa reação, já tinha gente que saia correndo desbaforido, gritando, tá entendendo? Então a situação é a mesma, o incêndio é o mesmo, o perigo é o mesmo para todos nós. Por que que uma pensa na preservação dos outros e o outro entra em pânico? Porque é o estado diferente que cada um está naquele momento. Então, quer dizer, o sentimento jamais é um bom guia para a nossa conduta. O sentimento não nos diz o que está acontecendo. Ele só diz como nós estamos. É como se fosse um termômetro de nós mesmos. O medo de um animal não te informa se ele é um tigre ou um gatinho. Você está entendendo? Também não te informa se o tigre está dormindo ou se ele está vindo na sua direção para te comer. É tudo subjetivo. O sentimento é a coisa mais subjetiva que existe. Então, a gente tem que furar a barreira do sentimento e entrar num negócio que se chama percepção. A percepção é a abertura do neguinho para o que está realmente acontecendo, para o que o outro realmente é. Por exemplo, você ter o interesse em saber o que o outro está sentindo, realmente. Né? Então, só na hora que você abre para isto é que você descobre que existe uma outra dimensão que chama o amor. Antes disso não é amor. Antes disso é só compensação psicológica. Claro que essas compensações são legítimas também, nós precisamos delas, todo mundo é fraco. Mas eu acho uma pena, as pessoas estão perdendo a oportunidade de ter acesso à única dimensão que é verdadeiramente humana. Porque o resto, as paixões, o medo, os bichos também têm, o orangotango também tem. Por isso que o orangotango não tem medo. Né? Você chega lá no meio de um bando de orangotango, dá um grito, uns orangotangos saem correndo, outros vêm para matar você. O grito foi o mesmo, eles ouviram o mesmo grito. Por que é real diferente? Cada um está sentindo diferente. Então, a mesma variação de sentimento tem entre os animais. Agora, esta dimensão, vamos dizer, da objetividade, do conhecimento efetivo do outro, né? Isso só o ser humano tem. Só o ser humano sabe que não conhece o seu próximo. Né? E que sabe que o próximo tem dentro de si uma dimensão infinita e inabarcável. E que, no entanto, é justamente
nesta dimensão que nós convivemos efetivamente. Onde há uma convivência real, tá certo? Então, são duas pessoas inteiras que estão convivendo, não são só dois recortes subjetivos. Está entendendo? Então, por exemplo, se você tem saudade de uma pessoa que está ausente, você se contenta em ter um recorte subjetivo dela só para você? Uma recordação, uma fotografia? Não, você quer a pessoa real. Não é isso? E se vier só a pessoa fisicamente? A pessoa está lá morta, eu trago o cadáver e falo, você está com saudade do fulano, está aqui. Serve? Não serve. É? Outra coisa. Uma vez eu tive um pesadelo e sonhei que eu tinha morrido e o diabo veio me buscar. E me levou para um lugar que era um parque de diversões. Né? E daí mostrou lá, essa aqui é sua mulher, você não estava com saudade dela? Tá? Só que eu olhei, minha mulher estava com 3 anos de idade. Serve isso? Também não serve, evidentemente. Então você quer uma pessoa inteira, com todas as possibilidades que ela tem, e uma pessoa viva e presente. Só que para você ter a pessoa viva e presente, a primeira coisa é não confundi-la com as imagens que você tem dela. E está sempre aberto, e ter isso aqui chama o verdadeiro respeito. O que quer dizer respeito? Respicer, quer dizer olhar de novo, e olhar de novo, e olhar de novo, em vez de ficar pensando. Você está entendendo? Você ser receptivo àquilo que vem da pessoa, e não ao que você pensa dela. Então, para a gente chegar nisso, é preciso ter vivido o suficiente para daí, por exemplo, você querer viver a vida real. Você não querer mais sonho. Eu também vivi de sonho, imaginação, a maior parte da minha vida. Só que eu digo, vai que palhaçada, porra. Vou parar com isso. Quer dizer, por que eu tenho que viver num mundo que eu imagino que sei como funciona, quando na verdade eu não sei nada? Eu estou num mundo em aberto, onde eu não sei nada que está acontecendo, não tenho controle nenhum de nada, mas eu estou vivendo nesse mundo já faz 50 anos, e até hoje não me aconteceu nada de gravemente mal. Então, gostar de estar aberto, não só ao outro, mas ao universo real. Você está entendendo? Às vezes as pessoas estudam livros de, sei lá, cosmologia, astronomia, física, e acham que conhecem o universo. Não, você está conhecendo esquemas que a mente humana criou para medir e comparar o que acontece. Mas o universo verdadeiro é aquele no qual você está fisicamente. É o universo real. E nem toda a ciência do mundo dá conta disso e não vai dar conta jamais. Está entendendo? Então cada ciência só vê um pedacinho, quando junta várias delas é apenas uma junção de pedacinhos, mas o universo real continua aí. Então a gente se abrir para o universo real com todo o seu mistério, com toda a sua complexidade, e gostar disso. Está entendendo? Às vezes você saber que você não está entendendo nada, igual eu não estou entendendo nada, e nem por isso o mundo vai acabar. Mas quando você vai dormir, tem um filósofo francês chamado Alain, ele dizia, ninguém conseguiria dormir se não acreditasse que todos os problemas podem ficar para amanhã. Não é isso? Então todo dia nós dormimos, quer dizer, nós vamos dormir, nós não vamos cuidar do universo. Enquanto isso, o universo estará à sua própria mercê e vai continuar funcionando tudo normalmente, sem a sua contribuição. Isso é uma maravilha. Podemos cuidar do nosso próprio universo, né, professor? Universo claro, cuidar de você mesmo já é muita coisa. Agora, hoje em dia, todo garoto de 15 anos acha que, eu vou construir um mundo melhor. Mas não vai construir um mundo melhor, coisíssima nenhuma. Tu vai piorar tudo, com esse desejo de poder, essa onipotência idiota, tá entendendo? Quer dizer, o mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente querendo melhorá-lo. Professor, a gente está aqui falando a respeito do amor, né, e está descobrindo vários aspectos dele, compondo um quadro. Mas é possível que a gente consiga uma definição sintética dele para trabalhar? Não, né? Não, pelo seguinte. Não, porque o amor é o próprio Deus, e como diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. O amor não é um objeto do nosso conhecimento. É a atmosfera na qual existimos, e que só pode ser conhecido por participação, não por uma imagem que você forma na sua cabeça. Por exemplo, quando eu vejo um objeto, está aqui, isso aqui é um objeto, é um copo cheio de café. Este é um objeto que está colocado para um sujeito. Mas o amor, assim como Deus e o universo, não é um objeto que esteja diante de mim. Se eu o concebo como objeto, eu falsifiquei tudo. Ele não é um objeto.
Ele não está diante de mim, eu é que estou dentro dele. Está entendendo? Então, aquilo que nos abrange só pode ser conhecido por participação consciente. Quer dizer, você tomar cada vez mais consciência da sua participação nessa outra dimensão que te transcende. Em vez de querer dominá-la intelectualmente, que é impossível. Está entendendo? Do mesmo modo, o amor de uma só pessoa já é uma coisa que te transcende. Está entendendo? E que só pode ser conhecido por participação. Nós não podemos dominar essa situação mentalmente. Não é possível isso. Talvez por isso que Perdão. Não, pode continuar, amor. Mas talvez por isso que o amor seja uma coisa realmente tão intangível, tão difícil de se falar a respeito, e quem mais consegue chegar próximo disso são os poetas, são os músicos. E qual a relação? Alusivamente, eles não estão tentando apreender intelectualmente. Então, a única maneira de apreender intelectualmente o amor é você apreender a situação, não ele como objeto, mas a situação real na qual ele te colocou. Aprender a sua situação dentro dele. Isso sim, isso é possível. E qual a relação? Você confessar dizer, que o amor divino é aquilo que te abrange, te contém, te criou, tá certo? Te mantém, tá certo? E você vivenciar isso como realidade e saber que os outros também estão dentro disso. Você veja, por exemplo, o ser humano, ele tem essa capacidade de se examinar a si mesmo, de se compreender como agente criador dos seus atos. Quer dizer, você exercer a liberdade no sentido metafísico. Olha, tal coisa eu vou fazer porque eu quero, fui eu que decidi. Não existe uma causa atrás de mim que me determine a fazer isso. Então eu sou, em parte, o agente criador da minha vida. Não sou um agente criador total como Deus, porque estou limitado por condições objetivas externas e internas também. Mas parcialmente sou criador. Então existe sempre no ser humano um jogo entre a liberdade que ele exerce e a sujeição aos fatores externos e internos que o limitam. Então, a gente pode continuamente estar tomando a medida disso e exercendo a nossa liberdade de maneira consciente. Só o ser humano pode fazer isso. Agora, acontece o seguinte, todos os seres humanos podem fazer isso. Então, isso quer dizer o seguinte, Deus é um ente que nunca foi criado, um ser que nunca foi criado e que sempre criou. Nós somos seres que um dia fomos criados, mas que também criamos. É aquela famosa divisão da natureza do Scott Erickson em 4, né? A natureza que não é criada e cria, a que é criada e cria, a que nem é criada nem cria, tá certo? E a que é criada e cria, que somos nós. Tá certo? Então, cada um de nós é um foco criador. Você está entendendo? São bilhões de focos criadores. Então, você entende que esta imensa criatividade humana, que não criou a si mesma, ela tem uma fonte que é uma criatividade eterna, infinita. E é dentro dessa criatividade que nós estamos. Você está entendendo? As pessoas que tentam resolver o problema, vamos dizer, por exemplo, evolucionismo e criacionismo, tá certo? Eles se enganam, todos eles se enganam, porque eles estão todos tentando conceber Deus como um objeto de conhecimento. Quando não é um conhecimento só por participação. Isso é que nem o peixe querer saber o que é água e que ele dá uma definição de água. Fala, definição ele não tem, mas ele sabe que está dentro da água. E isso é o máximo que ele pode saber. Tá certo? Então, assumir a sua condição de ser aquático, tá certo? Com o máximo de intensidade de consciência que você possa. Isto é o conhecimento que nós temos que ter. Na hora que temos isto, entendemos que os outros também são assim. Então começamos a vê-los como eles realmente são. Está entendendo? E entendemos, sobretudo, que podemos modificá-los muito pouco. E só podemos modificá-los quando eles querem e quando eles nos pedem. Você está entendendo? Então, eu só dou conselho para quem pede. Né? Mesmo assim, às vezes não adianta. Mas eu só ensino quem quer aprender. Se você pensar, mas a educação universal obrigatória é uma monstruosidade. Você está vendendo lixo para essa molecada? Né? Está ensinando porcaria para todo mundo.
Ah, mas é gratuito. Fala, mas eu não quero nem de graça esse negócio, tá entendendo? É só para deformar a cabeça, fazer um bando de neurótico. Tá certo? Isso não adianta. Agora, quando o indivíduo quer a educação, ele quer crescer, então a gente pode ajudá-lo. Enquanto ele quiser. A hora que ele não quiser mais, acabou. Professor, professor, diante dessa onda da web revolucionária de direita, né, que carregam muitas vezes um discurso de ódio ao falar de assuntos delicados. Nesse ponto, igualam-se aos esquerdistas, que só sabem disseminar ódio e discursar ódio sobre o mesmo. O senhor poderia falar algo afim para ajudar esses jovens? Eu escrevi uma coisa no Facebook que eu acho que resume tudo. Eu escrevi o seguinte: ódio é viadagem. Entendeu? Quer dizer, é uma frescura. Porque você odeia um negro quando você não pode fazer nada contra ele. Agora, se você chegar e matar o cara, o seu ódio vai aplacar? Também não. Você está entendendo? Então, o ódio é uma dessas coisas, inteiramente, uma imagem puramente subjetiva, que você está confundindo com o mundo. Tá certo? E o ódio é o maior sinal de impotência do ser humano. Porque quando você tem alguma coisa que te desagrada, então fala, bom, você pode agir. Pare de odiar, vá lá e faça alguma coisa. Né? E se você vê que não dá para fazer nada, então a coisa está acima da sua capacidade, e não adianta você cuspir para cima. Né? Então, nós estamos aqui no mundo, não é para moldar o mundo à nossa imagem e semelhança. Nós estamos, em primeiro lugar, para aprender o que ele é. Olha o tamanho desse negócio, já olhou para cima? Já viu quantas estrelas tem aí, galáxias, etc, etc? Nós não conhecemos um bilionésimo disso aí. E o pessoal já quer mudar o mundo. Fala, mas você não sabe o que é o mundo, meu Deus do céu. Você quer mudar um treco que você não sabe o que é. Então, nós fomos postos neste mundo, em primeiro lugar, para absorver a criação divina, tá certo? E aprender com ela, e nós nos moldarmos à luz dela. Você vê, quando você nasce, quando você começa a aprender a andar, você está aprendendo uma coisa, desde o começo, já está aprendendo, moldando a sua percepção à luz de um elemento do espaço exterior, que são as 6 direções do espaço. Você vai aprender à direita, à esquerda, em cima, embaixo, para frente e para trás. Se não aprender isso, você não vai aprender mais nada. Então, você vai aprender o que é uma coisa, por exemplo, estar em cima da outra, estar dentro da outra, estar ao lado da outra. Todas essas relações espaciais, elas existem no espaço em torno, e nós vamos assimilando e estruturando a nossa mente de acordo com isso. Daí vem as categorias gramaticais, as categorias lógicas, vem tudo isso. Eu acredito que nada está no cérebro humano. Né? Você olha o tamanho do universo e pergunta, bom, o que determina a estrutura da nossa inteligência, da nossa percepção? Quer dizer, o cérebro. Eu digo, e onde está o cérebro? É o mundo que está dentro do cérebro, ou o cérebro que está dentro do mundo? Então o cérebro está aprendendo com o mundo. Ele está assimilando as estruturas do espaço, do tempo, etc, etc, e aprendendo a perceber direitinho as coisas. Tá certo? Então, desde o início, nós temos que reconhecer que o universo é maior que nós. E nós estamos aqui para aprender como ele é. E dentro desse universo existe o ser mais misterioso de todos, que é o outro ser humano. Que nós não sabemos como ele é. E pior, nem temos a curiosidade de saber, já queremos moldá-lo desde o início, de acordo com as nossas necessidades, e daí dá tudo errado, evidentemente. Quer dizer, tudo isso aí é um esforço de poder absolutamente utópico. Por que todas as revoluções do mundo terminam em desgraça? Todas sem exceção. Você vê, a Inglaterra, por exemplo, ela veio progredindo devagarzinho, sem fazer revolução nem nada, tudo, né? Ganhando dinheiro, enriquecendo todo mundo, aperfeiçoando uma lei aqui, outra ali, e cresceu. Enquanto isso, a França fez a revolução, e daí foi uma série de revoluções e golpes de Estado, etc. Quanto tempo levou para a França ter uma democracia? Levou 100 anos depois da revolução. A Rússia fez a revolução só para tudo terminar num vexame colossal. Não é isso? A China teve uma revolução para quê? Para depois ir passar o chapéu para os americanos. Nós precisamos de dinheiro, está todo mundo passando fome. Esse negócio de querer mudar o mundo é coisa de imbecil. A esfera de ação humana é muito pequena. O que nós podemos agir de maneira real é pequeno.
Você está entendendo? Por isso é o seguinte, eu só coloquei como objetivo da minha vida uma única coisa. Eu medi, fiz os cálculos, vamos ver o que eu posso realmente fazer. Bom, eu posso incentivar uma certa geração de pessoas a se tornarem intelectuais um pouco melhores do que esse que nós temos hoje. Isso é o máximo que dá para fazer. É? Agora o pessoal já chega querendo que eu faça planos para fazer a nova Constituição brasileira, um novo regime, vamos mudar tudo. Mas o que você pensa que eu sou, rapaz? É? O super-homem? O gostosão? Alexandre o Grande? Não, eu sou apenas o Olavo de Carvalho, já é alguma coisa. Eu não é que seja pouca porcaria ser o Olavo de Carvalho, não, mas é um bicho pequenininho, tá entendendo? Então, eu tenho que fazer aquilo que eu sei fazer, porra. Né? Se todo mundo vê o que eu posso fazer realmente na vida, né? Faz o cálculo e chega a uma conclusão e faça o que você quer fazer. Faça uma coisa boa, pequena, que esteja ao seu alcance. Né? Agora, querer mudar o mundo, querer mudar o regime, etc. Bom, essas coisas elas mudam independentemente da vontade humana. São milhões de vontades que se entrechocam e produzem um resultado que ninguém queria. É sempre assim. Né? É sempre assim. Posso fazer uma intervençãozinha de novo, Silvânia? Pode continuar, Mauro. Eu queria evocar aqui duas citações do professor. A pergunta que eu fiz, eu acabei de perceber que ela é uma pergunta ruim, mas eu vou assim mesmo fazer as citações e fazer uma provocação no final. As citações são as seguintes: o amor não é um sentimento, é um modo de ser. Sim. A segunda é: o verdadeiro amor antecipa a eternidade, saltando sobre a morte. Ela sacode e arrebata os corpos e as almas, muito além do que qualquer excitação sexual jamais pode sugerir. Sim. A hora que você começa a perceber o mistério do outro e você vê a infinidade que tem dentro do cara, que é absolutamente da pessoa, que é absolutamente inabarcável, você entende que aquilo tem uma dimensão eterna. Né? Então o que você está amando na pessoa é a eternidade dela. Você não sabe se ela vai para o céu, vai para o inferno. Não estou falando de religião, estou falando de uma experiência real. Né? A experiência real de você perceber que o outro é infinito. Agora, como é que nós podemos ser infinitos já em vida, quer dizer, inabarcáveis, se não tivéssemos uma dimensão de eternidade? Seria impossível. Agora, faça as contas, eu até botei isso no Facebook. Se existe a imortalidade da alma, uma única alma imortal humana, destinada a viver por toda a eternidade, ela vai durar mais do que toda a história terrestre do gênero humano. E essa história inteira será apenas um capítulo da vida dela. E ela vai olhar tudo no conjunto como num relance. Isso quer dizer que todos os enigmas que os historiadores estão tentando aqui resolver que nem os loucos, rachando o crânio, para o indivíduo que está na imortalidade é uma moleza. Ele vai entender tudo isso de uma vez. Você está entendendo? Não será um grande problema para a alma imortal entender a história humana. Que a história humana teve um começo, vai ter um fim. A história terrestre humana vai ter um começo e ter um fim. Mas a alma imortal só tem um começo e não tem fim. Quando você começa a ver esta imortalidade agindo na pessoa, e você entende a preciosidade que é aquilo, né? E você entende que existe um certo risco, não da pessoa morrer, mas de passar a segunda morte, quer dizer, ser condenado, ir para o inferno, tá certo? Não poder desfrutar da eternidade na sua plenitude, você morre de dó. E você pede a Deus que isso não aconteça. Você pede, por favor, preserve esta pessoa para sempre. E isto é o que Santo Tomás de Aquino dizia que era o amor. É uma coisa tão simples. O amor é o desejo de eternidade do ser amado. Isto é uma coisa de uma intensidade e de uma maravilha, de uma luminosidade. Quer dizer, que excitação sexual perto disso é coisa de criança, porra. Claro que todos nós a temos, tá certo? Porém, a excitação sexual pode ser usada para despertar isto que está para além. E pode ser usada para se esgotar em si mesmo. Você tem ali o orgasmo e depois olha a mulher e fala, pô, mas ela não é tão bonita assim, pensando bem, é uma pentelha. O que eu estou fazendo aqui? O amor, do ponto de vista humano, é uma vontade
Não, eu acho que o amor é a nossa constituição verdadeira, ele é a nossa natureza ontológica. E por isso ele não pode ser, vamos dizer, dominado intelectualmente, mas ele pode ser apreendido, vamos dizer, pela experiência e pela participação consciente. Tá entendendo? É como o peixe tomar consciência de que está na água. Nós estamos dentro do amor divino. O amor que move o sol, as estrelas, tá certo? Nele nos vivemos, nos movemos e somos. Tá bom? Tá ótimo. O senhor fez uma citação mesmo, até relacionada a isso, que o senhor escreveu, uma vez o senhor escreveu que o amor era o instinto de proteger o ser amado da tristeza. Sim, sim, sim. Quer dizer, o desejo de eternidade, ele tem uma expressão, às vezes, menor, mais modesta, mais imediata, que é curar a tristeza. Né? Será que é insuportável você ver um ser amado triste? É absolutamente insuportável. E tem gente que até gosta, né? Existe esse sadismo, esse ódio maluco, né? A pessoa gosta de... a definição do neurótico é o nego que sofre e quer fazer os outros sofrer. Né? Eu acho que isso aí é a maior perda de tempo que existe, o maior desperdício de energia é isso aí. Então, se você é neurótico, pare já. Isso aí não dá camisa a ninguém. Né? Então, existe essa expressão menor e mais imediata que é o desejo de curar a tristeza. Toda a tristeza, sempre. Né? Então, por exemplo, tem um reflexo que você pode desenvolver, que é fácil. Quando alguém te vem com um problema, com um sofrimento, em vez de você deixar que a pessoa infeccione você, você pensar uma solução prática, imediatamente. Né? Com toda a dedicação. Não, vou pensar um negócio que vamos resolver. Né? Porque se deixar você triste, não resolve nada. Tinha um triste, agora vai ter dois. Né? Se a pessoa está triste e veio falar comigo, das duas uma, ou ela quer que eu fique triste também, então está de sacanagem, né? Ou ela quer que eu cure a tristeza dela, o que é um direito. Né? Então, não contaminar os outros com a sua tristeza. Né? Tem hora que a gente não aguenta, a gente é fraco também. Ela fala, não, eu estou de saco cheio, eu quero encher o saco de alguém. Acontece isso aí, mas não deixe isso ir mais de 2 minutos, tá bom? O Felipe é um seguidor do senhor e eu acho que o senhor já falou tudo, até com relação à caridade, o amor e a caridade. Que ele gostaria é a mesma coisa. Mas está tudo isso, já, né? Você já nos é deu uma coisa. Aula. É que, em geral, as pessoas vão dizer, quando elas usam a palavra amor, elas estão querendo dizer aspectos do amor. Eu digo, olha, o amor não pode ser definido porque ele é a nossa condição existencial, é dentro dele que nós vivemos. Né? Você imagina, se nós estivéssemos vivendo dentro do ódio divino, nós já não existiríamos há muito tempo, você entendeu? Então, quer dizer, o amor divino ele nos cerca 24 horas por dia, o tempo todo, ele nos mantém na existência, ele é a condição da existência e ele é a nossa constituição. Né? Mauro, como que está nosso tempo aí? A gente está em 1h10. Tem 1h10. Eu não quero ir muito longe porque eu quero ver o hangout do Padre Duarte, hein? Então, Mauro, você tem mais alguma pergunta? Eu estou satisfeito, quer dizer, satisfeito não, mas eu estou resignado em pararmos por aqui, se for o caso. Professor, nós queríamos mais o dia e a noite inteira de aula falando sobre amor, mas... Eu estou às ordens para voltar quando vocês quiserem. Eu quero agradecer ao senhor, professor, por ter disponibilizado do tempo do senhor, agradecer a Leila, a Roxane, que me atendeu de forma tão carinhosa. Professor, muito obrigada. Espero que esses jovens tenham assistido a aula onde o senhor falou sobre amor. E é isso aí, pessoal. Agradecer ao Mauro. Muito obrigada, viu, Mauro, pela sua presença. Eu agradeço muito a vocês, Silvânia, Mauro, todos que tiveram a ideia, mesmo aqueles que não puderam participar. Agradeço muito. É a oportunidade de poder falar coisas que acho que devem fazer bem às pessoas, né? Eu sei que a Cris gostaria de estar aqui, mas, Cris, um beijo para você. E é isso aí, vamos começar a praticar o amor nesse tempo de desamor, né, professor? Vamos mesmo, e essas pessoas que nos odeiam, eu recomendo. Vamos parar com essa viadagem, isso aí só faz mal para vocês. É verdade.
Professor, muito obrigada, Mauro, e muito obrigada a todos que nos assistiram até agora. Obrigadão, fique com Deus, gente. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Tchau.